Semana passada, eu mandei uma mensagem de voz para um amigo. 2 segundos. Caiu na hora. Parece mágico, mas não é. Essa mensagem saiu do meu celular, virou sinal de luz, desceu por um cabo de fibra ótica, atravessou o fundo do Oceano Atlântico, passou por servidores em outro continente, voltou por outro cabo submarino e chegou no celular do meu amigo. Tudo isso em menos tempo do que você pisca os olhos. 99% de tudo que trafega na internet mundial passa por cabos no fundo do mar. Não por satélite, não pela nuvem, por fios físicos enterrados a quilômetros de profundidade, que ninguém vê e quase ninguém sabe que existem. São mais de 1.400.000 quilômetros de cabo, suficiente para dar 35 voltas ao redor da Terra. E agora, pela primeira vez na história, esses cabos viraram campo de batalha. Estados Unidos e China travam uma guerra silenciosa pelo controle dessa infraestrutura. Rússia já cortou cabos na Europa, e ninguém provou nada. A China cortou cabos perto de Taiwan, como teste. E no fundo do oceano, não há câmera, não há testemunha, não há lei que funcione de verdade. Quem controla os cabos, controla o que o mundo sabe, o que o mundo vê e o que o mundo pode fazer. E a maioria das pessoas nunca parou para pensar que a internet tem um endereço físico. No dia 25 de dezembro de 2024, enquanto a maioria da Europa estava em casa comemorando o Natal, um navio-tanque arrastou sua âncora por quase 100 quilômetros no fundo do Mar Báltico. Em minutos, o cabo de energia elétrica que abastecia a Estônia a partir da Finlândia foi cortado, e junto com 2 cabos de dados. O ministro da Defesa da Alemanha declarou publicamente que não havia como considerar acidente. O presidente da Estônia foi mais direto. 3 incidentes em menos de um ano não são coincidência. O navio estava ligado à frota sombra da Rússia, embarcações sem identificação clara usadas para driblar sanções ocidentais. Ninguém foi preso, ninguém provou nada oficialmente, porque no fundo do oceano não existe câmera, não há testemunha e as leis internacionais têm mais buracos do que os cabos cortados. E a Rússia não está sozinha. Em 2023, um navio de propriedade chinesa arrastou sua âncora por centenas de quilômetros no mesmo mar, destruindo um gasoduto e cabos de telecomunicações entre a Finlândia e a Estônia. A China disse que foi acidente. Ninguém pôde provar o contrário, porque o navio já tinha saído das águas territoriais antes que qualquer autoridade pudesse agir. Mas enquanto Rússia e China cortam cabos na surdina, tem outro movimento acontecendo. Mais silencioso, mais permanente. Em 2010, Google, Meta, Microsoft e Amazon juntas eram donas de apenas um cabo submarino de longa distância. Hoje controlam partes de mais de 30. O Google sozinho é dono ou coproprietário de 33 cabos. A Meta está construindo o maior cabo submarino da história, 50.000 quilômetros, passando pelo Brasil, pela África, pela Índia. Orçamento estimado, 10 bilhões de dólares. Antigamente, cabos eram construídos por consórcios de países e empresas de telecomunicações, distribuindo controle, distribuindo risco. Hoje, 4 empresas privadas americanas respondem por mais de 70% de toda a capacidade usada nos cabos submarinos do mundo. Não são governos, são empresas, e elas não respondem a nenhum tratado internacional. Você pode estar pensando, mas existe lei para isso? Existe direito internacional? Existe a ONU? Existe. E não funciona. A lei internacional que rege os cabos submarinos data de 1884, quando o máximo de tecnologia submarina era um mergulhador com lanterna. A Convenção mais moderna, de 1982, diz que países devem criar leis para punir quem danifica cabos. É enfático, mas não obriga ninguém a protegê-los. E no alto mar, que é onde a maioria dos cabos fica, quem tem jurisdição é o país da bandeira do navio. O que significa que se um navio russo corta um cabo alemão em águas internacionais, a Alemanha não pode fazer nada. Só a Rússia pode investigar a Rússia. A punição máxima prevista na lei americana para danificar intencionalmente um cabo submarino é de 2 anos de prisão e uma multa de $5.000. $5.000 num sistema que movimenta 10 trilhões de dólares por dia em transações financeiras. E tem outro problema que ninguém quer falar abertamente. Cabos submarinos são cortados todo ano.
em média 200 vezes por ano, a maioria por acidentes com redes de pesca ou ancoras. O problema é que quem quer sabotar sabe disso. E sabe que o melhor disfarce é parecer um acidente. Arrasta a âncora por 100 km no fundo do mar, o cabo parte, você sai das águas territoriais antes que alguém reaja e invoca acidente. A Finlândia precisou de horas para identificar o navio suspeito no incidente de dezembro de 2024. Quando o identificou, o navio já tinha saído da zona econômica exclusiva do país. Sem jurisdição, sem ação. A OTAN percebeu o problema e lançou uma operação chamada Baltic Sentry, em janeiro de 2025, patrulha naval permanente no Mar Báltico, para proteger a infraestrutura submarina. É a primeira vez na história que uma aliança militar monta guarda sobre cabos de internet. A internet que você usa hoje foi construída numa época em que o mundo ainda acreditava na globalização, na ideia de que conectar tudo a todos seria bom para todo mundo. Os cabos foram feitos para serem compartilhados, neutros, de ninguém e de todos. Esse mundo acabou. O que está acontecendo agora é a divisão da internet em dois blocos. De um lado, cabos controlados por empresas americanas e aliados ocidentais. Do outro, cabos da China e dos países que orbitam em torno dela. Analistas já chamam isso de cortina de ferro submarina. E não é metáfora, é infraestrutura física. A China está sendo removida de projetos de cabos no mundo todo. Em resposta, constrói os próprios. A corrida de investimentos é de 13 bilhões de dólares entre 2025 e 2027, quase o dobro do que foi gasto nos 3 anos anteriores. E quem está financiando a maior parte disso não são governos, são o Google, a Meta, a Amazon e a Microsoft, 4 empresas privadas americanas, sem voto, sem eleição, sem tratado internacional que as obrigue a nada, construindo a espinha dorsal da comunicação global. E aí chega a inteligência artificial. Cada modelo de IA que você usa, cada dado que treina esses sistemas, cada resposta gerada em tempo real, tudo precisa viajar por esses cabos entre data centers espalhados pelo mundo. A demanda por capacidade está crescendo numa velocidade que a infraestrutura atual não consegue acompanhar. A IA não existe sem os cabos, e os cabos estão sendo cortados, disputados e privatizados ao mesmo tempo. Então pensa na próxima vez que você abrir o celular, mandar uma mensagem, perguntar algo para uma inteligência artificial. Esse gesto passa por um cabo no fundo do oceano, um cabo que a OTAN está patrulhando, um cabo que a China quer controlar, um cabo que 4 empresas americanas estão comprando. A guerra pelo futuro não está acontecendo no espaço, não está acontecendo nos chips, não está acontecendo nas telas. Está acontecendo no escuro, no fundo do mar, onde ninguém vê.